A gente sabe que na lógica dos nossos amores é muito fácil a gente amar quando a gente tem razão para amar. Mesmo porque às vezes na vida nós achamos que para o amor existir é preciso que haja uma razão. E geralmente é assim que funciona. Não só achamos, como é assim que funciona. O amor gira muito em torno das razões. Agora, o surpreendente é quando você descobre que dentro de você há uma capacidade de amar que independe das razões. Digamos que 90% do seu amor você ame a partir de razões. E é muito simples. O outro faz alguma coisa que merece a sua predileção. O outro representa alguma coisa que merece a predileção. O outro realizou alguma coisa na vida que abriu seus olhos para que você percebesse, e de repente o seu amor caminhou naturalmente em direção daquele que despertou isso em você. Mas você também não pode negar que mesmo quando você tem razões para amar alguém, de vez em quando o amor esbarra em você sem razão nenhuma. E você descobre uma fonte de gratuidade. O outro não fez nada por você. O outro não falou nada para você. Mas o seu olhar atingiu e você foi capaz de amá-lo mesmo sem ter razões. Se eu amo naturalmente aqueles que me dão razão para amar, e se boa parte do meu amor, se os 90% da minha capacidade de amar estão movidos, estão na direção daqueles que me dão razão, a conversão é a gente diminuir um pouco esses 90% para dar maior espaço àquele amor que não tem razão. Porque somente no momento em que a gente descobre o amor que não tem razão, é que nós vamos entrar no sentimento mais profundo que Deus nos ensinou através de Jesus. Se você for pensar, Jesus tinha muito poucas razões para amar os seus. Traiu o tempo todo, os amigos traíram, os amigos mentiram para ele. E se você humanamente quiser dizer que Jesus não tinha muitas razões para continuar amando seus amigos, você está certo. Porque você faz a sua análise a partir dessa lógica que é comum nos dias de hoje, que sempre foi comum na história da humanidade. Nós continuamos amando à medida em que o outro corresponde àquilo que a gente espera dele. Mas e se no momento que deixa de corresponder e você descobre que mesmo assim você continua amando, então de alguma maneira você está vivendo a consequência daquela jaculatória que a minha mãe me ensinou quando eu era criança, pedindo ao coração de Jesus que ele me desse um coração semelhante ao dele. Quantas vezes eu, como criança, rezei isso sem entender? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ter um coração semelhante ao coração de Jesus significa você entrar nessa porcentagem menor de amar sem razão e dilatar. Você não conhece nem 1% da humanidade, mas você pode amar essa humanidade inteira. O significado do amor cristão nos coloca na possibilidade de quem quer que seja que a gente encontrar hoje pela vida, mesmo que eu não tenha a oportunidade de conviver, mas que o meu encontro seja amoroso. Há uma palavra bonita que traduz o amor, que se chama gentileza. A gentileza é aquela demonstração de amor, esse amor gratuito. Você nunca viu aquela pessoa na vida, mas naquele momento, a sua reserva de amor, esse amor que não precisa de razões, exerceu um domínio sobre você. E quando você foi dominado por esse modelo de amor gratuito, o mundo inteiro ganhou naquele gesto. Porque onde existir uma pessoa agindo em nome da gentileza, o amor de Deus estará prevalecendo no mundo. Onde existir uma pessoa hoje disposta a viver o amor da gratuidade, Deus estará vencendo a partir dela. E esse é o desafio de todos nós. Você sabe muito bem quanto é que você tem de amor gratuito dentro de você. Eu sei muito bem quanto que eu tenho dentro de mim. É disso que nós estamos falando, minha gente.
É a gente descobrir que quando o outro é intragável para mim, eu tenho que me desdobrar na direção dele. Não é por uma questão de vaidade você ser melhor que ele, não, não. É para que os ódios do mundo diminuem a partir da nossa capacidade de amar. Às vezes nós temos aí tantas pessoas que não gostam de nós, tantas pessoas que falam mal de nós, que nos tratam mal. Nós não temos que dar o mesmo resultado. Não, nós não vamos negociar com a mesma moeda. Porque assim nós tornamos o mundo pior do que já é. Eu não quero um mundo pior, você quer? Eu tenho certeza que não. Então fazer a diferença nessas pequenas medidas, e a gente cresce como pessoa, a gente se aproxima de Jesus. A gente fala tanto que a gente quer ser semelhante a Jesus, mas Jesus tinha uma facilidade imensa de amar os que odiavam. Aqueles que o odiavam, ele amava mesmo assim. Aproximar-se daqueles que nos tratam mal e oferecer um gesto de gentileza é um jeito bonito que a gente tem de mostrar que nós não estamos em guerra. Porque às vezes o nosso silêncio pode dizer que nós estamos em guerra também. Não. Aproximar-se, tratar bem, receber bem o que chega, mesmo que ele não goste de você. O problema é dele, é ele que não gosta. Você faz o seu esforço de trabalhar a sua humanidade, por quê? Porque você não quer se juntar ao cordão do ódio no mundo de hoje. Acho lindo, minha gente, a capacidade que Jesus tem de olhar para os miseráveis e pensar que essa religião começou assim. Pensar que tudo isso é motivado por essa mística. O absurdo de um Deus que prefere os pobres, o absurdo de um Deus que prefere os fracos, o absurdo de um Deus que prefere os pecadores. De você pensar que onde existe a miséria humana, ainda que seja aquela que nos envergonha, lá o amor de Deus grita, pede passagem. E quem sabe pensando assim, nós vamos deixar de vestir essa vaidade da santidade, nós vamos retirar de nós as máscaras que muitas vezes nos impedem de nos aproximar dos outros, porque a gente acha que a gente é melhor que eles. Quem sabe assim a gente vai ganhar um olhar diferente, mais misericordioso, sabendo que na fragilidade do outro eu também estou espelhado. Que quando eu olho para o pecado do outro, eu estou vendo o meu também, que por isso talvez eu rejeite tanto, porque eu estou vendo no outro aquilo que eu não gosto de ver em mim. Deus tem que abrir os nossos olhos para essas coisas, minha gente. Porque o tempo todo Jesus se ocupava dessas pessoas, ele não tinha medo. Ele não tinha medo das prostitutas, ele não tinha medo dos ladrões, porque ele sabia muito bem quem ele era e o que ele podia fazer na vida delas. Tomar posse desse olhar de Jesus para que a gente comece a olhar o mundo com olhos diferentes. Tomar posse desse jeito específico de Jesus ser, para que nós possamos ser, nas pequenas medidas, também como Ele. Que não caiba dentro de nós essa santidade vaidosa que nos distancia dos outros, não. Se a sua santidade lhe distancia daqueles que precisam da sua misericórdia, cuidado, porque você pode estar no caminho errado. Quanto mais Deus está em nós, maior será a nossa capacidade de olhar para os calvários do mundo e dele nos aproximarmos com reverência. Naquele meu livro, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, se você tiver a oportunidade de lê-lo, eu falo ao longo do livro essas questões. Por que a gente sofre? Porque somos humanos, somos naturalmente limitados. O sofrimento nasce do limite. Eu sou limitado, então eu não tenho como fugir do sofrimento. O sofrimento vai bater a porta de toda pessoa. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar todas as dimensões do sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento afetivo, sofrimento espiritual. Nós sofremos com as perdas, nós sofremos com ciúmes, nós sofremos com a dor, nós sofremos com a morte. Tudo isso faz parte da condição humana. Nenhum ser humano está livre de enfrentar. Hoje, por exemplo, nós estamos todos com a notícia que eu particularmente fiquei
assustado, né? Um rapaz tão jovem que descobriu que tem aquele câncer linfático. Na hora, eu disse que ele disse essa frase, né? Eu estou pronto para a luta. Essa é a atitude mais coerente, né? De quem quer a vida. Porque na hora que o sofrimento bate na sua porta, você pode muito bem se entregar a ele. Ou então você pode recebê-lo bem na sua vida e estabelecer com ele um pacto. Tudo bem, eu vou te administrar, mas eu não pretendo que você me leve. Essa é a atitude mais sábia. Difícil. Muda radicalmente a vida de uma pessoa. A gente já sabe que esse rapaz é afeito à reflexão, diz que é um rapaz muito inteligente, não é um cara bobo. Mas um momento como esse traz muita maturidade. Quantas pessoas, ao enfrentar o sofrimento, elas ultrapassam, olha, elas vão além. Então, neste momento é importante, ao que sofre, saber administrar o que sofre, aquilo que está sendo o limite. A experiência do cuidado minimiza este sofrimento. A família estando presente, cuidar do sofrimento daquele que está com a gente, daquele que a gente ama, é uma maneira muito concreta de amor. Eu estou ao lado, eu participo, eu não sou indiferente. E é assim, meu filho. É assim que a gente pode diminuir o peso do sofrimento no mundo. Sofrer não tem como. Todo mundo sofre. E seria uma bobagem da nossa parte pensar que nós não vamos ter sofrimentos, ou que nós podemos evitar, né, que o sofrimento venha visitar a nossa vida. Claro, eu preciso fazer de tudo para que a minha vida seja marcada pela sabedoria, para que eu faça as melhores escolhas, para que eu sofra menos. Então, quando eu administro bem a minha vida, é natural que eu vou ter condições de ter diante de mim, quem sabe, uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais harmônica. Mas e os acidentes da vida? E aquilo que eu não posso controlar? Então aí vem o momento da sabedoria, de nós fazermos da experiência do cuidado, que é naturalmente humana, uma experiência humana, de você cuidar, de você dar sentido àquilo que está acontecendo, de você então, de alguma maneira, superar aquilo que tanto nos machuca. Porque todo ser humano sofre. O sofrimento humano, ele nasce da condição de ser criatura, né? Então, eu não sou perfeito. Eu sofro de imperfeições. Por exemplo, essa semana eu perdi a voz. Fiquei desde domingo, ainda estou muito ruim. Minha voz está voltando aos poucos. Essa tosse que não sei mais o que fazer. Já até mandei importar enxofre de Marte para ver se fazendo o xarope desse enxofre a gente melhora. O corpo sofre porque ele tem limites. Alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa no meu dia a dia tem provocado o meu desgaste. Claro, penso sobre isso o tempo todo, a minha missão é árdua, eu viajo demais, eu tenho muito deslocamento, tenho muitos eventos e tenho uma vida muito cheia. Tudo isso é um fator que eu preciso pensar. Quando eu não penso sobre esses fatores e continuo me expondo de um jeito errado ao trabalho, quando eu não tenho o devido descanso, eu estou abusando do meu limite. Então, é natural que o meu sofrimento venha. Uma criança de 7 meses, ela pode até não fazer escolhas, mas ela está contextualizado num contexto, né? Ela está num contexto em que as pessoas escolhem por ela. E ela já sofre pelo simples fato de ser criatura. Não tem como nós retirarmos o sofrimento da criatura, porque isso seria privar a criatura da sua liberdade. Muita gente faz essa pergunta que eu acho absolutamente desnecessária. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Porque o mundo é mundo e toda a realidade mundana é naturalmente limitada. Se Deus for interferir nessa condição de criatura, se Ele vai retirar o nosso limite, então Ele está radicalmente contrariando a nossa condição. O que a gente precisa fazer, e esta é a saída para a segunda pergunta, como é que eu posso fazer para minimizar o sofrimento no mundo? Aí nós temos a palavra cuidado.
a experiência antropológica de cuidar e ser cuidado. O cuidado é a realidade humana que nos ajuda a superar, a contornar a experiência do sofrimento. A gente não supera totalmente, mas de alguma maneira nós damos sentido a ele. Damos sentido em duas dimensões. Ou porque nós o compreendemos, mesmo que a gente não consiga mudar, ou porque a gente, além de compreender, a gente consegue interferir naquele que sofre. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a fome na Somália, né? É uma vergonha mundial isso. É lamentável que a gente tenha o gasto, que a gente sabe que é publicado o tempo todo, com armamentos, com instrumentos bélicos, com armas de destruição, que os países invistam tanto por causa dessa segurança que a gente diz precisar ter, que se invista tanto em armas, e a gente esqueça de questões humanas, e que a gente deixe de cuidar de situações humanas, e que expõe essa ferida vergonhosa que é a fome. Acho que num mundo com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, nós não podemos admitir mais a possibilidade da fome. E isso, como é que eu vou diminuir isso? Na experiência de cuidar. Como é que eu cuido dos famintos do mundo? Quando eu olho para o meu lado e descubro aqueles que estão mais próximos a mim e que eu posso alcançar. É claro, eu posso fazer uma doação para chegar lá na Somália, mas a gente também precisa saber que do nosso lado, aqui, muito próximo a nós, existem pessoas passando necessidades muito urgentes e que nós podemos socorrer. E essa experiência de cuidar e ser cuidado é que faz com que a gente, de alguma maneira, tenha condições de dar socorro a esse limite humano. Então, se por um lado eu não tenho como mudar a minha condição de criatura, por outro, eu aprendo que o cuidado me socorre nessa condição de criatura. Às vezes eu fico pensando do quanto é importante a gente purificar os nossos pensamentos. E aí, o que a gente pensa depende do que a gente vê, depende do que a gente lê, depende daquilo que a gente permite que demore dentro de nós, depende da música que a gente escuta. Por quê? O nosso pensamento é um sistema integrado. Tudo que me rodeia me faz pensar. Então, se eu permito que coisas ruins fiquem me rodeando, é natural que eu fique pensando ruim também. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente colocar um filtro na realidade. Porque esse filtro é que vai dar qualidade à nossa vida. Porque no mundo tem muita desgraça, tem muita gente ruim, tem muita gente de plantão louca para fazer o mal, para esparramar fofoca, para difamar. Então a gente precisa colocar o nosso filtro para a gente não permitir que essas maldades que estão soltas venham morar dentro de nós. Às vezes nós morremos espiritualmente por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos um dia da nossa vida por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos uma semana na nossa vida por causa de uma bobagem. E aí o pior, quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando anos e a vida inteira por causa de bobagens que a gente resolveu guardar. São aspectos da nossa personalidade, minha gente. E é por isso que eu não me desprendo dessa responsabilidade. Eu preciso crescer. E eu posso ajudar a crescer os que estão do meu lado. É a consciência que você precisa ter. Porque senão você vai, se você não lida com a sua personalidade, se você não enfrenta de frente, né? Se você não enfrenta, se você não olha de frente para os seus defeitos, para as suas bobagens, você corre o risco de que elas comandem a sua vida inteira. E aí é lamentável quando você, num determinado momento da vida, descobre que não valeu a pena ter sido você. Que você perdeu tempo, que você desperdiçou
um período precioso da sua vida porque você resolveu se ocupar com bobagens. De onde nascem essas bobagens todas? Da nossa personalidade. Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não estava disposto a trabalhar a personalidade, o nosso jeito de ser. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Então cuidado, porque sendo assim mesmo e escondendo atrás desse eu sou assim mesmo, você vai comprometer a sua alegria, você vai comprometer a sua felicidade. E eu não sei se isso vale a pena. Comprometer a felicidade da gente. É por isso que Jesus ensinava um código de leveza. Quanto mais leve a gente for, minha gente, mais fácil será lidar com a gente. Quanto mais leve a gente for como pessoa, mais fácil será ter o outro do nosso lado. Porque senão a gente vira um peso morto. E não acredito que ser um peso morto seja um projeto que vale a pena. Joga fora os seus excessos. Não tenha medo de olhar para dentro de você e descobrir aquilo que existe de mais mesquinho para jogar fora. Não é para ficar contemplando, chorando e lamentando. Eu sou assim. Jogue fora. Todos os dias você precisa fazer o esforço de jogar fora os excessos, aquela parte do seu coração, da sua vida, da sua personalidade, que definitivamente não joga a seu favor. Às vezes a gente vai perdendo, é porque a gente está jogando contra. E eu não tenho dúvida de que, quando você alimenta um defeito, você perde a oportunidade de alimentar a virtude. Então você está julgando o contrário. São muitos os sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Não estou dizendo para você não, viu? Estou falando para mim também. São muitos os sentimentos mesquinhos que às vezes eu tenho dentro do meu coração. E se eu permitir que eles cresçam, eu estou fragilizando o meu projeto de vida. Eu estou emperrando a minha realização humana. E se aí eu acredito que santidade e realização humana é a mesma coisa, passa pelo mesmo crivo, o santo é o homem que se realizou como humano, que permitiu que na sua carne Deus pudesse estabelecer a sua tenda e pudesse se tornar um sinal para os outros. Então eu preciso descobrir e viver o meu comprometimento com a minha humanidade, já que eu pretendo ser santo. Santidade não é outra coisa senão a disposição humana, a partir da graça divina, de lapidar os excessos que se tem. De vez em quando a vida faz isso com a gente. Ela nos desinstala e aí nós precisamos nos acomodar no novo papel. E é por isso que a gente precisa ter muita abertura de coração, e isso é uma coisa muito séria. A gente ter a abertura de coração para a gente florescer aonde é a terra, onde a vida nos plantar. Eu só sei florescer naquele lugar. Eu só sei ser feliz quando eu estou naquela situação. Cuidado! Que de vez em quando a vida nos dá um tombo e a gente tem que florescer ali, naquela terra árida, onde a gente achava que não conseguiria florescer. É aí que está a questão. A qualidade humana, ela é provada, ela é testada, no momento em que este humano é colocado num lugar, numa situação totalmente adversa. E aí, qual é a resposta que nós damos à vida? A gente sucumbe, ou a gente tenta, a gente luta, ou a gente desiste. Não é assim? Você sente isso na sua vida, você sabe. Você sabe, você experimenta isso o tempo todo. De vez em quando dá uma modificada na sua estrutura de vida e você tem que reagir. Perdeu o emprego de tantos anos, você só sabia fazer aquilo e de repente você está desempregado, está numa situação nova, você precisa... E aí? Como é que reage? Um amigo meu, que a enchente veio e levou tudo que ele sabia fazer. E aí? O que sobra da gente no momento em que nós temos que reinventar uma nova forma de ser? É nessa hora que a gente tem que ser humilde, tem que ser humano, tem que ter paciência com a gente mesmo.
mas, sobretudo, correr atrás para que a vida passe e a gente fique estacionado lá lamentando o que a enchente fez, o que a vida fez, a doença, a morte. Não podemos, minha gente. E é por isso que a gente precisa ter amigos para nos ajudar a fazer um movimento, para nos ajudar a encontrar um novo papel, um novo jeito de ser, um novo jeito de agir, um novo jeito de pensar. E as grandes personalidades, pode observar, vai ler a vida das pessoas, dos homens e mulheres que foram grandes na vida, tiveram que se reinventarem o tempo todo. Eu já falei uma vez aqui no programa e vou repetir. O grande problema da paternidade e da maternidade está justamente nisso. É essa a grande questão. Exercer bem a paternidade e a maternidade é você nunca se acomodar num jeito único de ser pai, num jeito único de ser mãe. É por isso que é muito difícil quando você escuta assim, eu sou assim, não vou mudar. Por que isso é complicado? Porque para a vida dar certo, nós temos que mudar, sim. O jeito como você foi pai há 2 anos atrás, não serve para o seu filho hoje, sabe por quê? Porque ele começou a crescer. As histórias que você contava no passado terão que ser reinventadas com elementos que para eles são interessantes hoje. Não adianta você querer amar o seu filho de 10 anos da mesma maneira como você amava esse mesmo menino quando ele tinha 2 anos. O excesso de zelo, porque uma criança com 2 anos precisa ter muito cuidado. Diferente de uma criança com 10 anos que já assumiu algumas liberdades e já tem uma certa autonomia para algumas coisas. Se você amar essa criança afetivamente em você, do mesmo jeito quando ela tinha 2 anos, você vai fazer um mal terrível a este filho. O amor é isso, minha gente. É você olhar e pensar, hoje o meu filho precisa disso, então eu vou fazer de tudo para exercer bem esse papel na vida dele. Mas eu estou cansado disso, padre. Ninguém mandou você trazer ao mundo. Filho é seu. Relação humana dá trabalho. Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. A qualidade do filho, a qualidade da pessoa depende disso. Deste posicionamento que o pai precisa ter da mãe para saber como é que em cada tempo da vida a paternidade e a maternidade vão ser exercidas. É uma luta constante, é. A gente precisa descobrir o tempo todo. Hoje eu preciso ser amigo dele mais próximo. Por quê? Porque ele está fragilizado, está isso, está aquilo. Mas quando passa essa fragilidade, se você insistir ter aquela mesma proximidade o tempo todo, você vai encher. Você vai ser excessivo. Por isso que a gente tem que amar, nem de mais nem de menos, né? Mas às vezes a gente tem que amar demais. Por quê? É o momento da fragilidade da pessoa. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos? Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa.
Até quando a gente recebe algum presente, já observou? Que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa. Deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto. Eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. Ela tem 18 anos, mora em São Paulo, e ultimamente ela está muito desanimada. Ela está dizendo que parece que nada dá certo para ela. E há 8 meses ela está com um problema de saúde, já emagreceu 9 quilos. Nenhum médico conseguiu acertar no tratamento dela. E o diálogo com o pai está cada vez mais difícil. Eles trabalham juntos, e por mais que ela se esforce, o pai sempre acha que ela não faz nada direito. Em casa também não é fácil a convivência, pois aos finais de semana o pai bebe e só serve para ofendê-la. Padre, eu estou tão desanimado e sem esperanças. Participo das missas, me confessei recentemente, comungo, mas não me sinto completa, me sinto vazia. Minha filha, as nossas relações familiares, se elas não são passadas a limpo, nós vamos perdendo a oportunidade de melhorá-las. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o pai, com uma mãe, com um irmão, eu preciso oficializar a dificuldade que está acontecendo. Sabe, e a melhor forma que tem é a gente sentar e criar um encontro em que a gente tenha condições de dizer. Porque às vezes nós não formalizamos a nossa insatisfação. Sabe, isso que você está dizendo para mim, você tem que dizer ao seu pai. De maneira caridosa, do jeito certo, formalizando: meu pai,
a maneira como o Senhor está me tratando, a maneira como nós estamos nos relacionando, não me faz bem. Às vezes nós dizemos ao outro que é certo da forma errada. Tá? Até hoje disse isso no meu Twitter. Muitas vezes nós não temos a sabedoria de encontrar o melhor formato de dizer aquilo que nós precisamos dizer. Mas aqui antes, um pouquinho antes, né, eu falava de como muitas vezes nós nos sentimos mal dentro de um contexto familiar, em que os outros olham para você somente a partir das necessidades que eles têm. Se a gente não formaliza isso, o outro vai continuar nos tratando assim a vida inteira. A manutenção de relacionamentos cruéis passa pelas duas partes. Quantas vezes um pai não resolve o conflito com o filho, ou vice-versa, ou o conflito com outro irmão, é porque a gente nunca teve coragem de dizer. Mas não adianta dizer do jeito errado, porque às vezes nós dizemos, mas aos gritos. Estou saindo de casa e começo a gritar e estou de saco cheio, estou entornando, né? De tão cheio que eu estou daquela situação. E aí o outro não vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. É preciso estar calmo, é preciso estar dentro da razão. E aí formaliza. Que às vezes os nossos conflitos familiares, eles são mantidos pela nossa falta de formalidade. Formalidade é você sentar diante do outro e falar, preciso conversar com você, pode ser agora? Não, estou apressado. Então tá bom, mas que horas que nós vamos conversar? Antigamente a gente tinha mais isso, né? A formalização das coisas. Vamos sair para jantar? Preciso conversar com você. Não é um WhatsApp que vai mudar as coisas, não é não. É sentar, formalizar que o conflito existe. Se eu não formalizo isso, o outro vai continuar agindo como age e eu serei vítima da minha falta de iniciativa. Não existe mágica. Nós que vivemos em comunidade, né, vivemos em comunidade a vida inteira. Quantas vezes, tinha até um nome esquisito, me lembro, o padre motivava a gente a fazer um colóquio. Eu tinha implicância dessa palavra, colóquio. Primeiro que a gente nunca fala assim, né? Vamos fazer um colóquio. Mas o que era o colóquio? Era a oportunidade que a gente tinha de mandar o outro uma merda de maneira elegante, com perdão da expressão. Era a hora que o caldo entornava, mas com classe. O colóquio. Às vezes a gente saía de dois e ia resolver as pendências. Renegrinho foi a época dos colóquios, que a gente não tinha nada para fazer, tinha que estudar o dia inteiro. Então você tem muitos conflitos quando você está com a cabeça mais desocupada. Ninguém saía de casa para estudar, para trabalhar, era tudo dentro de casa. Uma turma de 50 pessoas, claro que tinha dificuldades. Então o padre nos ensinou a dinâmica do colóquio, que era você sair 2 a 2, sobretudo quando você tinha uma dificuldade com ele, e formalizava. Olha, eu não suporto você. E o outro escutava o que tu casa. Por que você não me suporta? Porque você é insuportável. Aí, no final de tudo, a gente já estava encontrando caminhos, porque a gente não podia se matar. Dentro do seminário, a regra era, para nós, e isso era muito bom, que nós deveríamos viver como irmãos. E o padre era muito sábio em dizer, você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser irmão de todo mundo. É diferente. Você não precisa ter intimidade com todos e nem facilidade com todos. Porque nós não somos iguais. Seria uma hipocrisia dizer que nós vamos nos amar todos da mesma forma. Não é não. Quando você reúne um grupo, naturalmente ali você cria as afinidades. As afinidades vão surgir naturalmente. Eu posso me dar melhor com o Cristo, eu posso me dar um pouco com mais dificuldade com o irmão dele, e posso não suportar o primo dele. Agora, à medida em que eu identifico que eu tenho dificuldade com aquele, eu preciso pelo menos encontrar um meio termo para que a nossa fraternidade não seja fragilizada. Essa é uma regra do reino de Deus. Eu não preciso ter convivência com todos. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. E aliás, o outro deveria até perceber, né? Quando você não abre muita guarda, é porque você não está querendo ser íntimo.
Para de forçar a barra. Não tem que forçar a barra da intimidade. A intimidade a gente oferece a quem a gente sente à vontade. E não é obrigado a ser íntimo dos outros. Você não é obrigado a ser íntimo de todos. Você tem o direito, sim, de manter a sua guarda. Igual Santa Teresa dizia, né? Baixar a porta do castelo para quem você quer que entre e subir a porta do castelo para quem você tem respeito, mas não quer que participe da sua intimidade. Então, o bendito do colóquio era aquela oportunidade que nós tínhamos de formalizar que o conflito existia, que a dificuldade existia, mas que nós estávamos dispostos a resolvê-la. A dificuldade existia e nós queríamos resolvê-la. Isso é cristianismo. E isso faz com que a nossa vida fique muito melhor. Agora, se você estende essa dificuldade com o seu pai e não formaliza isso com ele, você não vai encontrar as soluções. Sem conversar, sem saber o porquê dessa dificuldade do seu pai com você e de você com ele, não tem crescimento. É a velha dinâmica do enfrentamento. Já falei tantas vezes disso que eu nem vou falar mais. Mas eu, pessoalmente, se eu não formalizo a oportunidade de vencer os conflitos que eu tenho com os outros, vou explodir de uma forma totalmente equivocada, vou perder a caridade. Agora, também é que às vezes, sabe o que eu fico pensando? O outro nem sempre está disposto a perceber. Nem sempre o outro está disposto a colaborar. Porque tem gente que é arpurrinha a vida inteira, né? Aquela murrinha. Tem gente que tem vocação para ser murrinha. Reclama de tudo, o tempo todo ela foi prejudicada, o tempo todo ela acha que é isso. Não, eu não posso viver esse papel. Então, quando a gente formaliza, a gente estabelece o limite. E estabelecer o limite é muito positivo. Isso é sinal de respeito. Dizer ao outro, isso aqui é o lugar até onde você pode vir, isso é sinal de respeito por ele. Para ele também não ficar fazendo papel de trouxa. Para ele também sentir que ele tem uma dignidade que ele precisa cuidar. Minha gente, o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos permitindo esse aprendizado, ele é muito natural quando a maturidade vai chegando. Você se sente mais no direito de dizer o que lhe incomoda. Dentro das nossas casas isso é fundamental. Para que a gente seja família, para que a gente seja amigo, para que a gente seja marido e mulher, para que a gente seja irmão. Não há outra forma. Namorados. Se vocês não vão formalizando os conflitos que vocês têm, desistam do casamento. É melhor nem levar adiante essa bobagem. Se não existe a formalidade de dizer, de esclarecer os conflitos, não há preparo para casamento. O namoro é o tempo em que se ensaia a vida de casado. Então, se no tempo do namoro não se colocam os conflitos na mesa, não está havendo preparo nenhum para o casamento. Aliás, toda vez que a gente quer amadurecer na relação com o outro, é colocando os conflitos na mesa, é olhando nos olhos. Olha, eu não vou ser mais tratado dessa forma. Pode ser assim? Nós seremos claros uns com os outros agora. Fidelidade é assim, minha gente. Fidelidade não é outra coisa senão um pacto estabelecido a partir de uma formalização. Você sabe quando é que você começa a deixar de ser fiel. Então, se você não for honesto, no momento em que você deixa de ser fiel, você perde toda a razão diante do outro. Só assim a gente pode dar certo. Continua sendo difícil, mesmo quando formalizamos? Sim. Porque tem gente que tem mais dificuldade que a outra. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade que outras. Mas sem a formalização dos nossos conflitos, das dificuldades que nós temos, não temos o direito de esperar melhoras. É isso. Que a gente tenha a coragem, a disposição de formalizar os conflitos
para deles extrairmos um novo tempo para a gente viver mais felizes, mais realizados. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos. Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história. Quem estava do seu lado. O que você ouviu dessas pessoas. O que lhe traumatizou naquela época, o que lhe libertou também naquela época, tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesmo.
buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si, quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso.
Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande. Mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer, está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Quem é síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Você tem medo do trivial da vida.
Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar. Uma missa, eu ia me aproximando do local, eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha pesado demais para você? O Paulo, que é o motorista que me levou durante todos esses anos, nas distâncias mais curtas, levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro. Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, eu olhava para ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? Geralmente eu me despedia dele assim: meu amigo, não vejo a hora de lhe ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo. Né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, mas o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. O trabalho é muito importante. As pessoas mesmo, para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Sim, penso toda hora. Você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros? É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre. Escolheu dedicar-se aos outros. Escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. E ali eu, olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha.
Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo, sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então, eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom. Depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância. Absolutamente nada em você poderá falhar. As pessoas não estão geralmente preparadas para as nossas falhas. Elas estão com expectativa de que nós vamos corresponder às suas esperanças. Então, eu estando aqui, rodeado de pessoas que não me causam esses medos, porque não têm expectativas em mim, comigo, por mim, e veem como eu sou, me amam como eu sou, eu posso ficar adaptado, né? E se de repente isso ficar tão confortável que eu não queira mais outra coisa? Então aí é isso que eu tenho pensado muito, sabe? Eu acho interessante, Ziza, porque a própria vida está sendo a minha doma. É a dona vida, que me amansa, né? A própria vida faz o movimento de nos amansar. Quando você vai percebendo o sofrimento é providência, né, Fabinho? Demais. Quando você começa a viver a dinâmica do tempo. Quando você permite. Você que está assistindo a gente, está ouvindo essa conversa, né? Eu espero que você esteja se incluindo, porque tudo isso fala da sua vida também. Quando nós vivemos a dinâmica do tempo, quando nós compreendemos o tempo que temos, a gente naturalmente vai ficando mais dócil. A gente vai ficando mais dócil. Eu acho que tem um movimento de aceitação na alma, quando a maturidade vai chegando, que não é uma aceitação que é sujeição diante das coisas que eu não posso mudar, mas é uma aceitação, é como se eu fizesse as pazes com as minhas circunstâncias. Eu me alio à minha circunstância de alguma maneira que eu aceito e eu entendo que na aceitação está uma sujeição ao que é divino, sagrado, maior, único na minha vida. Isso me ajuda tanto, porque muitas pessoas, por exemplo, me perguntam como que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre penso, eu não brigo com todas elas. Você não fica... eu acho que tem um quê de sermos pacificados com o tempo. Né? Com o passar do tempo. E a gente deixa de ter expectativas que nos provoquem discussão com as coisas da vida, né? Com as pessoas, com as circunstâncias, com a realidade, comigo, com o meu corpo, com o meu biotipo. Acho que o tempo vai me ensinando a viver uma paz real, concreta, integradora, e é a porta da minha felicidade real, é onde eu estou em paz, assim, eu não preciso de nada. É aquela história da frase do Martim, né, Valverde? Rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz, porque é uma pessoa integrada, rica de sentido, né? É uma coisa que
Aí você entende o espírito pobre dos santos. Aí você entende o voto de pobreza. Aí você entende um São Francisco, uma Santa Clara, os santos que a gente admira. Como que a pessoa viveu isso? Mas acho que foi um processo de maturação da alma e que precisou de podas. Imagina, Francisco, para ser líder de tantos, ele era filho do trovão também. Uma Teresa d'Ávila, uma mulher forte. E o bonito que Francisco compreendeu a pobreza com uma leveza que não é comum a gente encontrar, né? Eu já vivi o voto da pobreza e já convivi com pessoas que tinham o voto de pobreza e que eram extremamente amargas. Pesadas. Por serem e nada pobres. Não, justamente, porque não tem nada no seu nome. A pobreza é uma relação, não tem uma conta bancária, não tem, mas tem um amargor na alma que a empobrece da pior forma. A pobreza material é só uma consequência, né? Porque se eu vivo a pobreza material, eu tenho que naturalmente buscar a riqueza do espírito, que é a riqueza da convivência, o tornar-me uma pessoa leve e agradável. Esse é o sentido. E você não tem muita coisa materialmente, mas você tem um conjunto de riqueza espiritual interior que supre tudo isso, inclusive lhe fazendo ser muito querido por aqueles que têm oportunidades diferentes das nossas. Eu lembro quantas vezes eu encontrei pessoas que não eram ricas e que viviam melhor que as pessoas ricas. Tamanho o conjunto de oportunidades, porque elas eram leves, elas eram agradáveis e todo mundo queria ter por perto. Sim. Tá, não tem dinheiro, mas ela é tão agradável, vamos levá-la com a gente paga para ela. Quantas vezes na minha vida eu vi isso? Por causa de uma leveza interior, sem nenhum rancor com a pobreza, aquela pessoa parecia ser muito rica. Sim. Era muito mais rica do que aquela. Né? E é rica mesmo uma pessoa assim, não né? parece, né? É sim. É aquela sensação de ter tudo o que tem e o que é em si o tempo todo. Levemente, simplesmente, né? Eu quero tanto ser assim. Deus me ajude. Pois é. Deus me ajude. Só continuar pedindo que ele seja o guardião, né? E a gente ficar atento àquilo que ele guarda, né? Porque eu, quando estou atento ao que Deus está guardando, eu me torno um parceiro dele nessa guarda. Eu gosto muito daquela expressão que você usa, acho que é de Santa Teresa, né? De baixar a porta do castelo. Sim. E de levantar a porta do castelo. Isso é ser guardião de si. É você ter a exata percepção daquilo que precisa ser continuado, daquilo que precisa ser aberto, mas daquilo que também precisa ser terminado e fechado. Fechado, protegido, esperado, silenciado. A gente tem direito, né? Porque às vezes a gente é educado na igreja de que o cristão ele tem que dizer sim e amém para tudo. Não, o cristão forte mesmo, ele diz não. Você lembra que no auge do meu sofrimento, dessa crise que eu tenho enfrentado, você me ligou oferecendo ajuda e eu honestamente disse: Ziza, eu estou num momento que ainda estou com a porta levantada. Não estou para receber visita ainda. Isso é bom. É bom você ter a consciência do que você é capaz. E você não se violentar. E também não ser obrigado a dizer sim, ser livre para dizer não, né? Não, dizer não significa que eu não amo. Justamente. Né? Ter esse espírito livre e amado. Lamber as feridas, né? Eu acho bonitinho, eu tenho lá as minhas crianças e eu fico vendo como elas se lambem para curar. É um processo de cuidado um com o outro. Processo. E no momento, a metáfora do lamber as feridas, ela é muito sugestiva, porque é como se eu estivesse retirando todo o processo infeccioso. Dando-se tempo. Dando tempo. Cuidado. Purgando literalmente aquilo que está excessivo em mim, aquilo que está me inflamando, aquilo que está trovejando dentro de mim e que tantas vezes me torna uma pessoa insuportável aos outros. Porque uma das preocupações que eu tenho em de viver com muita responsabilidade a minha conversão é que eu não quero ser insuportável aos outros.
Eu acho tão ruim quando me deparo com uma pessoa insuportável, com uma pessoa difícil, que a primeira coisa que me ocorre é, gente, eu não quero ser assim. Já é um bom começo, meu pai. Já é um bom começo, não é? Já é um bom começo. A gente na viagem, a gente veio falando, né, às vezes de pessoas que erram na mão, do tanto que se expõem, da maneira como se expõem. É um sinalizador para a gente, eu não quero ser assim também. Eu quero ter o ponto de equilíbrio, eu quero saber até onde me é justo chegar, até onde é de direito ir. E é ouvir-se, né? Ouvir-se corajosamente, assim. Esses dias eu estava com o Agostinho Agostinho Busato, lá em Curitiba, e ele dizia, ouça seu coração com coragem. Ele é sábio, mas você precisa ouvir. Precisa ouvir. Com coragem e comprometimento com você mesma. Que nesse compromisso é a terra fértil para um compromisso com Deus verdadeiro, né? E acho que a gente só se cuida se a gente se ouve. É isso mesmo. Tem que se ouvir. Bem, se você chegou até aqui, mostra que você está com disposição para mudar. Você cansou de fugir. Esse tipo de atenção é raro, é algo precioso. Deixa nos comentários a sua cidade e, se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que também tem sede por clareza. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.